Caso Dália Negra. Elizabeth Short nasceu em 29 de julho de 1924 em Boston, Estados Unidos. Falando um pouco da infância dela, ela continha 4 irmãs. A mãe era dona de casa e o pai construía campos de minigolf. Em 1929, ele abandonou a família, suas 5 filhas e esposa e se mudou para Los Angeles. Alguns anos depois, ele implorou para voltar para casa, mas a família não permitiu. A Elizabeth era uma criança muito bonita e extrovertida, com os cabelos pretos e olhos verdes. Desde criança, ela era encantada pelo cinema, queria ser atriz de Hollywood, junto com as suas irmãs. Então, na sua adolescência, ela começou a fazer teatro. Seu pai, sabendo dessa sua vontade, convidou para ir morar com ele em Los Angeles, tentar ser atriz por lá, pois era onde caçavam os talentos. Como ela almejava muito ter e seguir essa carreira, não pensou 2 vezes e foi morar com seu pai. A princípio, era para ela morar com seu pai até conseguir um emprego, mas as reclamações dele era que ela não ajudava nas tarefas de casa e era bagunceira, então ela saiu da casa dele e foi morar com uma amiga. No dia 23 de setembro de 1943, Elizabeth foi presa, por ser pega bebendo álcool sendo menor de idade. Então, os policiais a mandaram de volta para Massachusetts, mas por pouco tempo. Ela já voltou para a Califórnia, indo direto para Hollywood. Ela namorava vários homens, entre casados e pilotos. Com 22 anos de idade, Elizabeth estava saindo com Robert Manley, um homem casado. Ela passou alguns dias com ele e contou que iria voltar para Massachusetts, mas que antes iria visitar a irmã, então ela pediu para ele a levar no Hotel Baltimore, que de lá ela iria encontrar a sua irmã. Então Robert a deixa no local para esperar a irmã e a última vez que ele a vê. Os funcionários também foram os últimos a ver com vida. Este foi o dia 9 de janeiro. Seu desaparecimento durou 6 dias, sendo seu corpo encontrado no dia 15 de janeiro. Seu corpo foi encontrado em um terreno baldio ao lado oeste da Avenida South Norton. Quem encontrou foi a Betty Bersinger, enquanto passeava com a sua filha de 3 anos pouco antes das 11 horas da manhã. Passeando com a sua filha, ela havia percebido que tinha algo estranho nos arbustos, então resolveu chegar mais perto para ver do que se tratava, e na primeira impressão achou ser um manequim. Mas, conforme chegava mais perto, ela foi vendo que se tratava de o corpo de uma pessoa, totalmente nu, deitado sob a grama, com um tronco cortado ao meio. Acima da cintura havia sido cortado e drenado, não havia sangue. E no rosto havia um corte na boca, de orelha a orelha, como se fosse um sorriso. Imediatamente a Beth ligou para a polícia. Enquanto os policiais chegaram, já havia muita gente. Sendo Los Angeles, a imprensa já havia chegado. Ou seja, tinha muita gente em volta do corpo, deixando a cena mexida, contaminada. Então a polícia mandou todos saírem para que pudessem isolar a área. Então a primeira conclusão foi que ela não foi morta naquele local em que foi encontrada, mas sim posta ali depois o corpo. Ela havia marcas bem fortes de cordas no pescoço, punho, tornozelos, o que levou eles a acharem que ela foi torturada e amarrada por muitos dias, pelas marcas estarem bem fundas. Na autópsia foi revelada várias lacerações no rosto e na cabeça. Não havia espermatozoides presentes no corpo e o assassino havia lavado seu corpo, o que limpou qualquer coisa que a polícia pudesse investigar. A maior parte do dano causado pode ter sido após a sua morte, incluindo o corte acima da sua cintura. A causa oficial da morte foi hemorragia e choque devido à concussão do cérebro e laceração do rosto. Como a imprensa foi a primeira a chegar no local, no outro dia já havia fotos de seu corpo em jornais. Mas, como o corpo ainda não tinha sido identificado, eles se referiam a ela como Dália Negra. Na década de 40, era bem comum em jornais falarem dos crimes dando outro nome para as vítimas. Em seguida, depois do encontro do corpo de Elizabeth, várias cartas começaram a chegar na delegacia. No dia 23 de janeiro, a polícia recebeu o telefonema de um homem afirmando ser o assassino da Elizabeth. Falou então que não gostou da forma que estavam desenrolando o caso nos jornais e que com ele havia vários pertences da Elizabeth, podendo confirmar assim que ele era o assassino.
No dia seguinte, a polícia recebeu um pacote com várias coisas de Elizabeth dentro. Havia uma carta escrita com recortes de revistas, também se encontrava certidão de nascimento, cartão de crédito e fotos. Mas todos os itens tinham sido lavados em gasolina para remover as impressões digitais, então era alguém que sabia como não ser descoberto. Neste mesmo dia foi encontrado sapatos e a bolsa da vítima dentro de um lixo a algumas quadras da onde o corpo foi encontrado. Ao decorrer, várias outras cartas começaram a chegar para os jornais e polícia, aparentando todas serem da mesma pessoa. As cartas eram confusas, então os detetives passavam muito tempo as investigando, mas não chegavam a nada. Como foi um caso que ficou muito famoso, muita gente se entregava dizendo ser o autor, fazendo a polícia interrogar todas, mas nenhum era o verdadeiro assassino. Além disso, muita gente ligava querendo passar alguma informação, que no final era falsa. Na investigação da polícia, já se percebia que o autor sabia o que estava fazendo ao limpar o corpo, drenar, cortar. Então, o suspeito podia ser um médico, dentista, alguém desta área. Qualquer pessoa que conhecia a Elizabeth já havia virado suspeito, mas em junho a polícia já tinha eliminado 75 suspeitos do crime e em dezembro 192. Entre estes, 60 pessoas confessaram serem autores do crime, mas apenas 22 foram consideradas suspeitas. Apesar de ter muita gente, não havia prova suficiente para acusar alguma delas. Então, gente, como não teve solução esse caso, agora a gente vai entrar em teorias que fizeram para ele. Eu escolhi 3 que eu acho que seriam as mais prováveis de ter acontecido, mas lembrando que nunca foi confirmado, então vamos falar delas. A primeira é que um homem sequestrou uma criança em janeiro de 1946. O seu corpo foi encontrado desmembrado e drenado como a da Dália Negra. No caso da menina, também houve recebimento de cartas anônimas para a polícia, sendo elas muito parecidas com as da Elizabeth e as colagens pareciam ter saído da mesma revista. O William Harris pegou prisão perpétua pela morte da menina de 6 anos. Ele primeiramente foi preso em 1946 por ter cometido um roubo no bairro onde a criança morava. No seu interrogatório, ele confessou o assassinato, levando à prisão perpétua. E foi ligado a outros 2 assassinatos, mas quando foi encontrado o corpo de Elizabeth, William já estava preso, então a possibilidade dele ser o assassino é um pouco baixa. A outra teoria é que o caso foi encoberto pelos policiais por terem muitos envolvidos. A Agnes Underwood era uma jornalista que cobriu o caso para o jornal que trabalhava há 12 anos, fazendo suas entrevistas e investigações. Acreditava estar perto de desvendar o caso quando foi promovida à editora, tirando-a de todas as pesquisas ou qualquer coisa com o caso. Então, a teoria é que alguém pagou o jornal para mudarem seu rumo, pois não queriam que o caso se concluísse, com ela chegando perto do suspeito. O dinheiro serviu para abafar o caso. O que mais alimenta essa teoria é que havia muitos policiais envolvidos em outros crimes, inclusive o chefe de polícia que foi demitido por manter muita informação em sigilo ou abafá-las. A última teoria é sobre George Rudell. Ele estava inclusive como um dos suspeitos quando o crime com Elizabeth aconteceu. O filho de George, Steve, tinha 5 anos quando o crime aconteceu. O Steve virou policial e trabalhou 17 anos na delegacia, e depois de aposentado, ele entrou em contato com a polícia dizendo ter fortes evidências que o seu pai era o assassino. Então contou que havia um quarto onde o pai não deixava ninguém entrar, além dele mesmo na casa. Seu pai era formado em medicina, sendo um médico muito ocupado, mas solteiro, então ele saía com muitas mulheres, tendo 11 filhos com 5 mulheres diferentes. Uma de suas filhas o acusou de assédio. Em 2013, o Steve volta com as pesquisas por ter certeza que o assassino era seu pai. Então levaram cães farejadores treinados para acharem carne em decomposição. Os cães os levaram até a área do porão da casa, então coletaram várias amostras para investigarem. Levaram para o laboratório da polícia, mas todas desapareceram de lá. Alguns acreditam que George pagou para sumirem com as provas, mas Steve disse que continha uma gravação antiga onde seu pai falava com alguém desconhecido e nessa conversa ele dizia: "Suponha que eu tenha matado a Dália Negra. Eles não poderiam provar isso e nem perguntarem à minha secretária, pois está morta."